Olá, hoje é dia da gente falar de história, direto do Areião. Vamos falar de história de Novo Hamburgo, da região do nosso Rio Grande do Sul, com meu querido amigo e um grande historiador, professor de História da Rede Municipal, natural do Areião, filho da Dona Irene, do seu Guido, é marido da Milena, graduado em História, especialista em História do Rio Grande do Sul. Pai da Luísa e do João Miguel, é professor da Rede Pública Municipal e do Instituto Ivoti. Hoje teremos uma conversa de peso com Paulo Daniel Spolier. Paulo Daniel, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, meu Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bem? Fiquei feliz de te ter aqui comigo. feliz pelo convite, cara. Finalmente vamos ter uma conversa mais assim de peso, né? Porque nós dois é uma conversa bastante pesada, né? Piada nova essa, Piada Paulo. nova, por um e boa, né, no caso. Tiozão da internet, né, cara? Sempre. Ô, Paulo, morro de saudades dos nossos estações Hamburgo contigo junto na bancada, viu? Me convidem. Era a garantia de muitas boas risadas. Não sou mais eu que apresento, É né? verdade, é verdade, é verdade. A direção da emissora trocou tudo aí, Direção agora... da emissora, fui excluído da Felizmente, emissora. Paulo Lângaro é muito melhor do que eu apresentando e tá Coisa tudo certo. boa, né, cara? Ô, Paulo Daniel, mas é claro, brincadeiras à parte, é uma maravilha poder sempre estar contigo e contando histórias da nossa história, que é uma das coisas mais lindas que tem. Assim, não acredito que alguém possa enxergar para onde está indo sem conhecer de onde veio, sem entender como a história da humanidade aconteceu, né? Porque se repete constantemente, é isso, Paulo? Se repete como farsa, né? Como dizia o velho barbudo alemão, né? Então, mas é isso, ninguém consegue dirigir para frente sem olhar pelo retrovisor, né? Tu não tem a menor noção, tu não tem a menor possibilidade de só olhar para frente. Natural do Areião? Natural do Areião, né? Para quem não sabe, Areião é quase um território independente, né? Vinculado hoje ao município de São Sebastião do Caí, né? Mas sou natural do Areião, a família ainda está lá, o meu umbigo está enterrado no Areião. Tem esse negócio de enterrar o umbigo lá, falando Cara, sério? ainda Isso é uma brincadeira tua ainda aí? tem. A gente tem uma certa tradição disso. O umbigo da minha filha mais velha, da Luísa, está enterrado num pé Verdade. de roseira na casa da minha sogra Que aqui em Novo Hamburgo. maravilha. Ah, em Novo Hamburgo, daí não ficou no Ela Areião. nasceu aqui, né? Então a gente tem que preservar um pouco. O João já é lá no Areião, né? Mas enterrou o umbigo do João também? Ainda não enterramos, está guardado lá em casa há 4 anos dentro de um potinho. Sim, a gente guarda pedaços de seres humanos lá em casa, né? Que maravilha. Tem uma perna de um avô meu lá que tá maravilhosa. Ô, Paulo, como é que é esse negócio de ser professor de história, hein? Ser professor, coisa linda. A gente está gravando hoje, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Então, desde já, professor, parabéns pelo teu dia. Obrigado, cara. Minha que máxima vênia aos todos os professores, em nome de vocês, em nome do Paulo Daniel, homenageio a todos os professores. Que baita presente que tu tá me dando, né, cara? Vim aqui hoje conversar no Dia dos Professores. Eu sempre digo que, cara, apesar de todos os pesares, que são muitos nessa vida de professor, eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Eu não me vejo, assim. Uma sala de aula cheia de adolescentes, para mim, é o melhor lugar do mundo. E tu curte eles Curto horrores, eu curto horrores. adoidado, assim. Eu sou um vampiro de juventude, cara. Eu sempre brinco, velho, eu tô com 45 anos, né? Apesar dessa cutis, né? Que vocês podem até não achar, mas sim, eu já tenho 45 anos. Mas eu ali com eles, eu rejuvenesço. Eu quero saber o que eles ouvem, eu quero saber o que eles estão lendo, eu quero saber o que é o TikTok, o que vocês estão seguindo. Eu gosto de estar nesse universo deles. Sempre com essa possibilidade assim, de estar integrado ao que os adolescentes estão fazendo, mas não cair para ser um velho bobão, né? Uhum. Eu sou um cara de 45 anos, que gosta de estar junto dos adolescentes, mas eu sou um cara de 45 anos. Né? E ser professor é muito disso, é tu estar numa dimensão cronológica diferente, inserido dentro de um outro contexto que é novo, que é inovador, que é avançado, né? E que ao mesmo tempo tem muito a aprender contigo. Dá para acreditar nessa rapaziada aí, Paulo? Dá, eu acredito muito na rapaziada. O pessoal fala da geração neném, né? Não quer nem estudar, nem trabalhar. Não, tem.
Mas aí o pessoal Mas fala sempre assim... teve, não foi? Sempre teve. E outra coisa, normalmente o pessoal que está criticando a geração neném foi quem criou a geração neném. Os A pais dessa minha geração de 45 anos é que criou a galera aí que está com 25 anos em casa se procurando se encontrar, porque adolescentes de 25 anos, de 30 anos. Quem criou isso foi a minha geração e que é o primeiro a apontar e dizer, ah, essa gurizada aí não quer nada com nada, só quer saber de celular. Peraí, né? Tu só queria saber de televisão. Eu lembro de você lá, olhando a MTV 24 horas por dia, meu amigo. Não vem falar dos Hermes e guris Renato. agora. Olhando Hermes e Renato, né? Olhando a MTV, Malhação, enfim, que terminou agora, né? Um marco histórico na televisão brasileira. A gente já foi jovem em Malhação, né, A Paulo? gente já foi jovem em Malhação, né? A gente já foi jovem em Malhação. Faz Paulo, tempo. Mas por que história, então? Ok, o sacerdócio... Não sacerdócio, não sacerdócio, por Não? favor, não é sacerdócio, é profissão, cara. É. A gente tem que sempre lembrar disso. Um dos fatores que a profissão de professor é tão fustigada e é tão desvalorizada é por conta das pessoas acharem que é um sacerdócio, é uma missão. Não, sacerdócio é ser pastor, é ser babalorixá, é ser padre, é ser monge. Isso é sacerdócio. Sacerdócio é vinculado com a religião. Nós somos profissionais. Eu estudei 17 anos para estar onde eu estou e eu estudo todos os dias. Eu me ferro comprando livro e lendo e vendo vídeo e gravando coisas. Quando se coloca que isso é o sacerdócio, pum, eu não preciso ganhar nada para ser um sacerdote, né? Isso é um dom. Cara, eu trabalhei muito para ter esse dom, né? Aquela coisa do sucesso de uma hora para outra, né? Puxa vida, hein, Rodrigo? E aí, tá agora com a Vale aqui nesse estúdio, né? Que beleza, hein? De uma hora para outra, né? Ninguém quer saber os 20 anos que tu ralou. Algum rolo fez, né? Algum rolo fez. Não, só pode, né? Ó, esse aí, né? Mas é isso, cara, não é sacerdócio, é profissão. E por que história, então, dentro dessa profissão? Aí eu não sei dizer onde Foi é o professor, foi a família, foi eu o não ambiente? sei dizer onde é que foi o tilt, mas provavelmente foi da família, né? O meu tio, o José Clóvis de Azevedo, ele é professor de história, formado em história. Minha mãe é professora primária, né? Clóvis de Azevedo, Beijo, diga-se mãe. de passagem, é sempre importante lembrar, foi secretário da Educação do Rio Grande do Sul. Né? Foi secretário da Educação do Rio Grande do Sul. Uma autoridade nacional e internacional. Exatamente, que é, exatamente. Foi secretário da Educação do Rio Grande do Sul, secretário da Também Educação é do Areião, diga-se de passagem. de Porto Alegre. Está praticamente vivendo no Areião, passou a pandemia no sítio que ele tem no Areião, né? O José Clóvis conseguiu voltar para o Areião e criar novamente aquele lugar de aglomerar, não aglomerar agora, né, mas de aglutinar a família, né, que era antigamente a casa do meu avô e hoje é a casa do tio Clóvis lá no Areião. Mas voltando à história, é uma coisa meio que se apaga naquelas neblinas da infância, porque eu lembro do meu avô, né, meu avô morreu, eu tinha 15 anos, mas eu lembro do meu avô, eu muito pequeno, e meu avô me contando das coisas da Segunda Guerra Mundial. Meu avô caminhava 8 quilômetros no final da tarde, depois do dia de trabalhar o dia todo na roça, para escutar as notícias da guerra numa galena. Para você jovem que não sabe o que é uma galena, é um radinho feito em casa, o tataravô praticamente do teu MP3 player ou alguma coisa assim, né? Que era um rádio feito em casa que tu tinha que escutar uma pessoa por vez. Essa ainda ouve MP3 player? Não ouve mais. mais. É só celular hoje, né? Tudo celular. Não, é tudo Spotify. Tudo eu já mostrei agora aqui que então, né? Tu tá ultrapassado. Eu estou ultrapassado. Mas eu lembro do meu avô me contando as notícias da guerra, de como é que tinha sido no tempo da guerra, como é que era o tempo dele. A minha avó com as fotos antigas de família mostrando, olha, nós vivíamos dessa forma. E eu tendo desde muito cedo contato com livros didáticos de história, e eu lembro de ler os livros didáticos como uma história, como um romance. Olha, o ser humano surgiu aqui, aí ele descobriu a agricultura, ele morava nas cavernas, aí de uma hora para outra os caras descobriram a agricultura, começaram a plantar, e aí criaram cidades, olha essas cidades na beira dos lagos e dos rios, e as cidades cresceram. E aí, acabou, né? E viraram reinos, e aí montaram um negócio chamado propriedade privada e ferrou com tudo. A partir dali, né, nada mais deu certo. Não, tô brincando. Vou te provocar então nesse sentido. Como é a tua visão de mundo, né? E a visão do historiador, né? Como disso pode ser passado para o aluno? Sem ser panfletário dentro da tua visão de mundo. Ser panfletário, antes de mais nada, é um atestado de burrice, né? Tu ser panfletário com a juventude é sinal que primeiro tu não entendeu a profissão,
E segundo, tu não entende nada da juventude. A juventude odeia gente panfletária. Odeia gente que vem e te larga As a causas verdade. são delas. Elas escolhem, elas querem, entendem. Elas escolhem. Tu vai mostrar os processos históricos. E os processos históricos vão levar a essas crianças, esses adolescentes, a tirarem suas próprias conclusões. Né? Tu trabalhar de um lado e de outro. Né? O professor que chega com um discurso muito politicamente imbuído está no mesmo patamar de erro do escola sem partido. São dois opostos que são antagônicos e burros. Os dois acham que a juventude é uma tábula rasa. Que tu vai chegar ali, tu vai abrir a cabeça desses caras, enfiar. Não é assim. Eles são inteligentíssimos e assim eu vou dizer para vocês, eles estão anos à frente da gente. Mas essa tua visão tem muito a ver de quando tu chegou em Novo Hamburgo também, Paulo. Claro, toda a vida, porque de ser professor, tu foi conviver com as pessoas em vulnerabilidade social. Eu, antes de ser professor, eu vim para Novo Hamburgo, enfim, quando eu digo que eu vim para Novo Hamburgo é o seguinte, eu ainda morava no Areião, eu fiz concurso público em 94, com 19 aninhos, na verdade 18, né? E comecei a trabalhar em Novo Hamburgo em 27 de dezembro de 94, com 18 anos, 2 dias depois eu fiz 19, na Casa de Passagem Anjo da Guarda e Albergue Bom Pastor, que as duas instituições eram juntas, trabalhando com crianças retiradas de casa por situação de risco e com adultos em situação de rua. Então, essa questão histórica, ela está permeada por esse convívio com o social. Né? Antes de ser um trabalhador da educação, eu fui um educador social. Uma das faces mais tristes da nossa sociedade. Com certeza, com certeza. E é uma coisa que aí hoje, trazendo para o trabalho que a gente realiza hoje, né, dentro desse trabalho que eu realizei aí por 5 anos no Arquivo Público e que eu sigo realizando na escola e que eu sigo nas redes sociais, enfim, tem muito a ver com essa visão que eu tive quando eu cheguei aqui. Porque eu começo a trabalhar em Novo Hamburgo em 1995, e aí comprava o jornal, lia o jornal de manhã, trabalhava à noite no abrigo, então recolhendo moradores de rua no inverno, dando banho em moradores de rua, vestindo, eu sempre brinco com meus alunos, que eles não sei o que, tu já fez de tudo na vida, eles querendo me tirar, né, tu já fez de tudo na vida, né, senhor? Eu disse, olha, de tudo não digo, mas bastante coisa. Tipo o quê? Conhece alguém que já deu banho em morador de rua? Eu já dei, muitas vezes. Muitas vezes. O Newton, que continua, o Newton Silva, que é educador social ainda, é uma enciclopédia da assistência social aqui em Novo Hamburgo, trabalhávamos de noite, as pessoas chegavam, cara, o mínimo que tu pode fazer para aquela pessoa é ajudar ela a tomar um banho, botar uma roupa limpa, cortar o cabelo, e ela era uma outra pessoa pela manhã. E aí quando tu abria o jornal e tu via ainda em 94 o discurso da pujança hamburguense, né, a coluna social e tal, eu olhava assim, mas essa não é a mesma cidade com que eu convivo. Que cidade é essa? Né? Porque eu não conhecia Novo Hamburgo. Eu vim para Novo Hamburgo a primeira vez com 7 anos, que eu vi alguma propaganda da FENAC na TV, eu sempre conto essa história, e fiquei deslumbrado com aquela cidade cheia de pombas que voavam, né, ao redor daquela fonte de água, voando, águas dançarinas. E eu incomodei tanto a mãe e o pai, a Irene e o Guido, para me trazerem em Novo Hamburgo, eu quero ir para Novo Hamburgo. Eu não tinha a menor ideia o que era, onde é que era Novo Hamburgo, mas eu tinha visto aquilo, acho na Band, alguma propaganda da FENAC, e eu queria ir para Novo Hamburgo. E aí no sábado pegamos 2 ônibus, meu pai não tinha carro, e viemos para Novo Hamburgo. Foi meu batismo, e foi o batismo mesmo, porque eu fui, vi a fonte, a pomba cagou no meu ombro, né? Porque, por favor, né? Tu diz hamburguense raiz e tu nunca tomou uma cagada de pomba na praça, desculpa, tu é Nutella. Será que foi por isso que acabaram com as pombas? Eu acho que foi isso, né? Foi essa chuva, né? A neve hamburguense que tinha na Praça do Imigrante. Paulo, eu quero falar de história de Novo Hamburgo, dessa tua paixão pela história gaúcha, né? Tua especialização, mas agora, nos últimos anos, muito dedicado, que levaram um perfil, né, no Instagram, História NH, e é uma coluna no Jornal NH também, onde tu semanalmente trata da recuperação desse nosso passado. Vamos conversar sobre história na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Paulo Daniel Spolier.
somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o servidor público municipal, historiador, professor de história, Paulo Daniel Spolier, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, de 15 a 17 de novembro, no Serra Parque. O calçado do Brasil e do mundo se encontram no Serra Parque em Gramado e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Ô Paulo, te provocava aí no final do nosso primeiro bloco sobre esse caminho que tu nos últimos anos especialmente vem trilhando, destrinchando, recuperando a história hamburguense da região toda, claro, quando a gente fala do nosso arquivo público municipal, todas as releituras que tu fez no jornal NH, no jornal 5 de abril, em fotos que estavam lá para serem arquivadas, catalogadas e arquivadas, né? Aí esse acervo fantástico que a Fundação Sheffield recebe e que eu sei o quanto tu te dedica para colaborar também com o Ângelo Reinheimer e com a turma da Fundação. Recuperação de negativos em vidro, eu nem sabia que isso existia até vocês me contarem o trabalho que vocês estão fazendo lá. Negativos em vidro. A Fundação Sheffield tem um acervo impressionante. As pessoas vão doando, né? As pessoas vão deixam doando. Em vida só, é para a fundação quando eu parti. É uma questão interessante essa relação entre arquivo e fundação, né? Que era uma relação, por incrível que pareça, que não existia. Desconexa, né? Desconexa totalmente até 2015, 2016, quando eu e o Uriel meio que assumimos o arquivo público. Eu como historiador e o Uriel como arquivista, principalmente nós dois, mas de abrir o diálogo com a Fundação. O que acontecia? Né? O arquivo público era um lugar que trabalhava numa lógica de fora para dentro, ou seja, as pessoas nos procuravam para pesquisar. O que nós percebemos? Olha, a gente precisa inverter, né? Inverter essa dinâmica. Nós temos que produzir daqui e levar para fora. E a gente começou nesse processo digitalizando o material. Nós tínhamos um total, quando nós começamos esse processo, de zero materiais digitalizados. Eu saí do arquivo agora no mês de setembro. Quando eu saí, nós temos em torno de 8.000 documentos digitalizados. De recortes de jornal, de notícias que tu está pesquisando e tu acha interessante, tira foto com o celular, joga para o Drive, identifica, recorta e joga para o servidor. Né? 8.000 documentos digitalizados. E começamos esse trabalho. É impossível tu trabalhar história em Novo Hamburgo sem estar integrado com a Fundação Sheffield. Né? Verdade. Porque por muitos anos, por conta dessa dinâmica do arquivo, a grande referência das famílias para entregar o seu material, para doar o seu acervo pessoal, foi a Fundação Sheffield e segue sendo, porque faz um trabalho consolidado. Então, nós temos na Fundação muita coisa ainda a ser catalogada, muita coisa. São armários de negativos, desde negativos de vidro, enormes, assim, do começo do século XX, né, até o trabalho fantástico que o Ângelo e a equipe da Fundação fizeram de resgate das plantas arquitetônicas da cidade. Para quem não sabe, essas plantas estavam para ser incineradas quando a prefeitura mudou de lugar no começo dos anos 2000, aqui da Praça da Bandeira, para onde hoje é o Centro Administrativo Leopoldo Petri. E o Ângelo descobriu que no sótão do banheiro do gabinete do prefeito havia
centenas de plantas arquitetônicas Os primeiros prédios das da décadas, nossa cidade. desde que tu tem esse controle de registro de imóveis, das décadas de 30, 40, 50 e 60, que seriam incineradas. Já havia saído o memorando autorizando a incineração. O Ângelo, como todo gênio maluco, né, juntou... Ele que disse, Ângelo. Desculpa, mas tu sabe, né, Hoffman? Né? A gente não é bem certo, né? A gente que trabalha nesse sentido não pode... Hoffman, piada interna. Hoffman, piada interna. Mas juntou lá 1000 sacos de lixo e levou num caminhão Mercedinho lá para a fundação. E hoje essas plantas estão todas catalogadas. Então, essa relação com a fundação é inevitável, imprescindível para a gente construir, né, para a gente produzir conhecimento histórico de Novo Hamburgo. Ao mesmo tempo, tentando fugir da, não vou dizer mesmice, mas da tradição imigrantista. Porque o que a gente percebia? Toda a produção histórica em Novo Hamburgo até então tinha sido calcada naquela estrofe do hino da cidade, que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar. E a grande questão é, quem eram esses poucos imigrantes? Eram tão poucos assim? E aí a gente começa a revirar o nosso acervo do arquivo, a gente começa a transcrever o livro de queixas do 2º Distrito, que é um Ali material... a gente se divertiu te acompanhando, Paulo Daniel. Cara, é fantástico o livro de queixas. Por exemplo? Por exemplo, a vaca, né? O senhor Schneider, os nomes aqui agora, mas vai até a subintendência, que era mais ou menos tipo uma subprefeitura e subdelegacia, reclamar que as vacas... Era São Leopoldo, né? Exatamente, 2º Distrito de São Leopoldo. Reclamar que as vacas do senhor Sperb estavam entrando no seu pátio, né? O seu pátio, e estavam assustando as galinhas. Isso tá lá, gente, tá escrito, né? E aí, né, e tal, e aí... como era bom, né? Como era bom quando era esse tipo de problema, né? E aí o Carlos Dienstbach conta assim... louco, né? Aí o Carlos Dienstbach como assim, chamei Sperb à ordem, prendeu as vacas. Resolvido. Mas também é um material riquíssimo para trabalhar gênero, né? Qual é o papel das mulheres dentro dessa sociedade para trabalhar, por exemplo, Paulo Daniel, questões étnicas muito fortes. Por favor. A Magna Magalhães tem um artigo chamado Queixosas e Valentes, que trabalha justamente a partir do livro de queixas as mulheres do bairro da Mistura. O que era o bairro da Mistura para você, jovem, que não sabe o que é isso? Sabe a ponte da frente do shopping? Nós estamos praticamente. Exatamente. Sabe o shopping, né? Você conhece o shopping, tem a ponte na frente do shopping. Da ponte do shopping para cima, Rio Branco, subindo Oswaldo Cruz, no Primavera ali, até lá em cima da Presidente Lucena, tudo aquilo ali era o bairro da Mistura. Por que Mistura? Porque tem um Hamburgerberg, núcleo da colonização alemã, tu tem o novo, né, aspas aqui, o novo bairro do centro, onde chega a ferrovia em 1876 e o núcleo tem que se expandir de Hamburgerberg para cá. E aí tu tem os outros bairros, mas tu tem principalmente os bairros daqueles que são diferenciados. O Guarani chamava-se África. E a partir do momento que tu começa a ter muita gente vindo para Novo Hamburgo, os terrenos no África, que eram os mais baratos e onde se estabelecia a população negra da cidade, começam a ficar mais caros. E essa gente começa a subir para a Mistura, que sobe. Quanto mais para cima da Mistura, mais pobre e mais preta vai ficando a Mistura. Que era o lugar onde se despejavam as casinhas, né? Se despejavam os cubos, as casinhas, né? Lá em cima da Mistura. Os banheiros eram todos levados para lá. Exatamente. Lá perto da Flamenguinho, da Sociedade Flamenguinho, ali ficava o Departamento de Limpeza Pública. Departamento de Limpeza. E que inicialmente tinha carroças e depois um caminhão que passava pelas ruas recolhendo nos cubos o conteúdo dos pinicos. Né? As pessoas não tinham banheiro dentro de casa, era patente, era capunga. Né? Não tinha esgoto, não tinha nada. Não tinha nada. E aí tu tem o pinico, né, onipresente nas casas, né, que era despejado pela manhã. E esses trabalhadores levavam esse material lá para cima. Então, esse bairro da Mistura, por que mistura? Porque mistura brancos, pobres e negros, ao contrário dos bairros etnicamente consolidados. Quanto mais para cima do Oswaldo Cruz, mais baratos vão ficando esses terrenos. Por quê?
porque na metade do caminho ainda tinha um matadouro municipal. Então, no alto, tu tem o departamento de limpeza pública para onde eram levados os conteúdos dos pinicos, e no meio tu tem um matadouro público. Então, moscas, né, muitas, na metade fedia carniça e no final, desculpe o termo, fedia bosta. Então, ali era extremamente mais barato esse material. Esse trabalho todo de resgate, né, permeado, tu falou, pelo livro de registros, enfim, por esses negativos em vidro, por muitos documentos oficiais do município, como as plantas das casas que nós tínhamos aí nos anos 30, né? Lembrando que Novo Hamburgo emancipou em 27, né? E a partir dali o pessoal tem uma organização sua, né? O livro de queixas é desde 1914. Desde a subintendência. Desde a subintendência, né? Isso tudo foi levado, né? Começou a ser levado ali no Facebook da Secult, né? Que passou a ter uma dinâmica diferente. E aí tu criou História NH. Pois é. Tem uma diretriz dentro do serviço público aqui no Novo Hamburgo que os espaços não devem ter, como eu posso dizer, redes sociais próprias. Então, nós estávamos vinculados, enquanto arquivo público, ao Facebook, ao Instagram, as redes sociais da Secult, que tem N projetos, que tem N pautas, mas nós sentimos essa necessidade de, cara, nós temos muita coisa. Nós temos muita coisa e a Secult não vai dar conta disso nunca. Da ânsia que nós temos de botar isso para fora, das pessoas verem isso e terem contato com isso, e a gente sentia também uma vontade, uma necessidade da população em saber da sua história. E aí a gente cria, né, eu crio, na verdade, vinculado à minha conta pessoal do Instagram, o História.nh. Vai fazer 2 anos agora em novembro. E começamos publicando, então, o acervo do Arquivo Público, acervo da Fundação Sheffield, acervos particulares que nos são doados de forma digital. O pessoal vai interagindo e mandando coisa para vocês. O pessoal vai interagindo e foi um sucesso, cara. Tá sendo, estamos com 3.400, quase 3.500 seguidores. Eu, como já trabalhei com participação popular na era analógica, é claro, com orçamento participativo, por exemplo, que é um dos grandes exemplos de participação popular, Porto Alegre trabalhava com a taxa de 1% da população engajada no orçamento participativo. Isso era um sucesso para a época. Fico pensando, cara, Novo Hamburgo tem 250 mil habitantes, eu tenho mais de 1%, né? Tem quase 3.500 pessoas. Eu acho isso fantástico. E a gente tem um retorno muito legal. Isso também tem a ver com como tu faz, com a animação dos stories, sempre numa provocação, numa brincadeira, falando sério. Isso, e é aquilo que a gente já falou várias vezes, Rodrigo. Para falar sério, tu não precisa ser carrancudo. A história não precisa ser sisuda. Tu pode, e é uma das coisas que eu aprendi com a grande mestra que eu tive na história, que é a professora Heloísa Capovilla, que faleceu da Covid agora, esse ano, uma perda inestimável. Que história é divertido, que história é muito divertido, que pode ser engraçado e sério ao mesmo tempo. Porque de ser sério não quer dizer ser carrancudo, então tu pode trabalhar isso de uma forma leve, de uma forma divertida, mas sem fugir do rigor histórico, sem fugir do rigor das fontes, né, da ciência. Isso está virando livro, Paulo? Está virando livro, na verdade já está praticamente pronto. Acho que agora, 2022, finalmente, porque a proposta era 2020, e aí tudo que era proposto para 2020, tu sabe que ficou em stand-by, né? Por conta desse novo normal que a gente está vivendo. Mas 2022, provavelmente agora sai 95 anos da cidade, eu acho que é uma boa data para lançar isso, essa compilação de estudos e tal, que foi feito desde 2015, a partir do trabalho que a gente tem realizado, né, que a gente realizou no Arquivo Público aqui da cidade. Eu diariamente, sempre que pude no Estação Hamburgo, trazia fotos antigas da cidade, né, ou textos, recortes de jornais, muitas vezes, de outros tempos, né, de tempos idos. E era um espaço que as pessoas comentavam sempre muito, ligavam para cá para dar sua dica no intervalo, interagiam pelas redes e tal. E, claro, esse espaço hoje, de certa forma, é ocupado pelo Felipe Kuhn-Braun, que faz um Museu de Família, faz um resgate histórico importante, mas que não trata especificamente de Novo Hamburgo. Morro de saudades disso. Já desafiei Paulo Daniel a um programa de TV que a gente fala especialmente das questões da nossa cidade. Ele já me prometeu que o fará,
Quem sabe fica para o projeto dos 95 anos da cidade também. Ele e Ângelo Reinheimer juntos, aliás. Tá o desafio público, tá, Paulo Daniel? Esse espaço é de vocês, está conquistado, é só vocês ocuparem ele. E a gente não vê a hora de poder se deliciar com o teu resgate histórico consubstanciado nesse livro e, claro, com a tua escrita sempre cheia de picardia, né? De toques muito pessoais teus que nos alegram muito. Adorei poder conversar contigo, contar um pedacinho da tua história, falar um pouquinho da nossa Novo Hamburgo também. Eu que te agradeço, cara, por esse presente, né? Para mim, hoje, dia do professor, ser entrevistado por essa criatura aqui, que é um grande amigo e que eu sempre digo que ele tem um coração do tamanho dele, né? E tu sabe que isso é verdade, que tu sabe que isso é de verdade mesmo, é forte, né? É um grande presente para mim e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco e vamos adiante. Vem livro por aí, né? Vem outras histórias, enfim. São vários projetos. Tudo bem, hoje uma conversa de peso com, acima de tudo, o professor Paulo Daniel Spolier. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.